simulado de direito constitucional referente à ordem econômica e financeira. Questão número 1. Considerando os dispositivos constitucionais relativos ao STN e à ordem econômica e financeira, assinale a opção correta. Letra A. Como entidades integrantes da administração pública indireta, as empresas públicas e as sociedades de economia mista gozam de privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado. Letra B. Em razão do princípio da anterioridade tributária, a cobrança de tributo não pode ser feita no mesmo exercício financeiro em que fora publicada a norma impositiva tributária. Letra C. De acordo com a Constituição Federal, é vedada a administração tributária visando aferir a capacidade econômica do contribuinte, identificar, independentemente de ordem judicial, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Letra D. Embora a Constituição Federal vede a retenção ou qualquer outra restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos aos Estados, ao DF e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos, a União e os Estados podem condicionar a entrega de recursos. Letra E. A Constituição Federal, ao diferenciar empresas brasileiras de capital nacional de empresas estrangeiras, concede a aquelas proteção, benefícios e tratamento preferencial. E então, qual que é o item correto? Temos que a alternativa incorreta, ou a alternativa correta é a letra D. Embora a Constituição Federal vede a retenção ou qualquer outra restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos aos Estados, ao DF e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos, a União e os Estados podem condicionar a entrega de recursos. Então, façamos uma breve análise a respeito dos demais itens. Todas as alternativas têm embasamento nos artigos da Constituição Federal. Se não, vejamos. A alternativa A está incorreta. Conforme o que dispõe o artigo 173, parágrafo 2º, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Outro sim, a letra B também incorreta, porque a assertiva apresenta erro ao generalizar a aplicação do princípio da anterioridade. Segundo o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, o princípio da anterioridade ele não se aplica aos impostos previstos nos artigos 148, inciso 1, 153, 1, 2 e 4 e 5 da Constituição, bem como o artigo 154, inciso 2, que diz respeito aos empréstimos compulsórios para atender às despesas extraordinárias, bem como o imposto de importação e de importação, imposto sobre produtos industrializados, bem como sobre as operações financeiras e impostos extraordinários na iminência ou no caso de guerra. Ou seja, a cobrança desses tributos ela pode ser feita no mesmo exercício financeiro da publicação da norma, contrariando o que diz a alternativa. A letra C também está incorreta, tendo em vista que o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultada à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitando os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Portanto, a alternativa é incorreta. A letra D, que é o nosso gabarito, é a disposição a respeito do artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego de recursos atribuídos nessa seção ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. O parágrafo único dispõe:
A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos. Inciso 1º, ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. E inciso 2º, ao cumprimento dos disposto no artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2 e 3. Então, essa é a nossa alternativa correta. E, por fim, a alternativa alternativa incorreta, de acordo com a disposição da Emenda Constitucional número 6, de 15 de agosto de 95, foi revogado o artigo 171 da Constituição, o dispositivo que conceituava as empresas que operavam em território brasileiro. Com base na norma revogada, às empresas brasileiras era garantido um tratamento diferenciado pela administração pública. Verifique-se que a Constituição ela não estabelece hoje tratamento preferencial para empresas de capital nacional ou empresas estrangeiras. Segundo o artigo 146 da Constituição, o tratamento tributário diferenciado se dá para as microempresas e empresas de pequeno porte. Não existe essa diferenciação do que diz respeito à empresa brasileira e empresas estrangeiras. Portanto, a alternativa incorreta. O gabarito para a questão, o item correto é a letra D.